Fala, DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. DJ Escolhidos, eu vi que o vídeo de semana passada sobre a evolução correta do Agumon fez muito sucesso. Muitos de vocês gostaram bastante daquele vídeo, então agradeço a todo mundo que assistiu ele, que deixou seus comentários, seus likes e tudo mais. Então eu decidi que aquela série de vídeos deveria continuar, né? E daí eu pensei assim, vamos fazer dos personagens principais primeiro, né? Então já vamos para Digimon Adventure 2, eu falei assim, vamos pro Vimon. Porém, pessoal, uma coisa muito importante que vocês têm que entender sobre o Vimon é que ele basicamente foi o protagonista de 2 temporadas, entre aspas, né? Sendo uma no anime e outra no mangá, né? Então, vocês vão entender porque o Vimon é tão importante, né? Como que ele consegue desenvolver 2 linhas evolutivas muito corretas, entre aspas, para ele, e as 2 serem incrivelmente maravilhosas e basicamente perfeitas para ele. Então, a gente vai falar do Vimon, de toda a linha evolutiva dele. Eu vou tentar dar algumas explicações sobre cada uma das formas evolutivas dele. Então, vamos embora. Então, pessoal, como no outro vídeo, é muito importante que vocês se lembrem que tanto a aparência quanto o nome e alguns outros fatores vão influenciar na escolha dessas evoluções, óbvio. Onde essas evoluções, onde esses Digimons apareceram evoluindo, vai com certeza influenciar pra caramba. Porém, no caso do Vimon, como eu disse pra vocês, ele tem 2 linhas evolutivas corretas. Corretas que eu digo, mais uma vez, mais corretas, né? Não é que as outras linhas evolutivas, as outras evoluções sejam evoluções erradas, não. Nenhuma evolução em Digimon é errada. Porém, existem evoluções que são mais, como eu sempre digo, mais corretas, que ficam melhor para aquele Digimon. E é por isso que, na grande maioria das vezes, elas são utilizadas, né? Tanto em temporadas, quanto em mangás, quanto em jogos, quanto em Virtual Pets, tudo mais, né? E no caso do Vimon, como eu disse, ele tem 2. Porém, assim como no caso do Agumon e no caso de todos os Digimons que vão aparecer nessa série, a gente vai se focar no nosso pilar. O pilar é quem é o Digimon quando ele está no nível criança. E o Digimon quando ele está no nível criança é quando ele realmente, com força, mostra pra você do que ele é capaz, o que a aparência dele vai ser. A partir dali que ele vai começar a se transformar, você vai ver que a partir daquela forma que as outras formas vão meio que se basear, né? De certas maneiras. Porém, a forma criança, nesse caso o Vimon, não é a primeira forma de evolução, né? Então, como a gente sabe, primeiramente a gente tem o Digiovo, a Digitama, que é de onde todos os Digimons, ou grande maioria dos Digimons, nasce. E dessa Digitama, nesse caso aqui, a gente vai ter a primeira forma de todas das 2 linhas evolutivas. A gente vai ter o Shikomon, né? Shikomon, esse pequenininho azul que vocês estão vendo aí, que muitos de vocês provavelmente nem conhecem, é a forma BB1, ou em treinamento 1 do Vimon, né? É essa forma que, na grande maioria das vezes, os Vimons vão sair diretamente do Digiovo, né? Na cidade do princípio, ou seja lá onde é que for nesse mundo digital onde os Digimons nascerem, né? Então, Shikomon, pessoal, o nome Shiko, né? Pode vir de menino, de criança, tem tudo a ver com ele estar nessa forma tão pequena, né? Como todos os Digimons nível bebezinho, principalmente esse, que é basicamente um recém-nascido Digimon, se ele falar, ele vai falar muito pouco, ele vai ter ataques extremamente fracos, não é nenhum ataque, na maioria das vezes são só bolhas, né? Umas coisas interessantes sobre ele é o fato de que ele já tem a cor azul, né? Que já leva para as evoluções dele, que basicamente todas são baseadas na cor azul também. É dito na descrição dele que ele tem já DNA de Digimon Dragão, né? E que ele vai ser um Digimon Dragão quando ele evoluir, né? Que ele é visto como um Digimonzinho lendário de certas formas, porque é através dele que a maioria dos Digimons Dragão acaba sendo alcançada. Porém, no caso da evolução correta do Shikomon, quando se passa um pouquinho de tempo, ele envelhece um pouquinho, não demora muito para isso acontecer para Digimons desse nível, ele evolui para o Digimon nível BB2 ou em Training 2, Shibimon. E o Shibimon, né? Muitos de vocês aí já vão começar a lembrar dele, porque ele apareceu até bastante durante a temporada de Digimon Adventure 2. Você já olha pra cara dele e você já fala, nossa, ele já parece com o Vimon, né? E sim, ele parece com o Vimon, esse foi o intuito, né?
Porém, como eu disse no vídeo do Agumon, os Digimons nível BB2, né, ou em treinamento 2, eles já são um pouquinho mais velhos, mas mesmo assim, na grande maioria das vezes, eles não demonstram ainda a aparência deles no total. Tipo, como eles vão ser mesmo e no que as evoluções futuras vão se basear e tal. Mesmo assim, nesse caso já é um pouquinho mais raro pelo fato de que ele já se parece bastante com o Vimon, né? Cor azul, rostinho, ele já tem até braços e pernas, que não é uma coisa fácil de se encontrar em Digimons desse nível. Inclusive isso está escrito na descrição dele. É dito que raramente você vê Digimons nível em treinamento 1 ou 2 que possuam braços ou pernas. Normalmente eles são só uma bolinha que fica pulando por aí, né? Alguma coisa gelatinosa e tal. No caso dele já é bem especial, né? É dito, lógico, que ele é um Digimon também dragãozinho, que ele é raro perto dos outros Digimons de nível treinamento, é muito difícil de você encontrar ele, que muitos outros Digimons dragão vêm dele e tal. E ele é especial porque ele já tem braços e pernas que ele consegue utilizar da mesma forma que qualquer Digimon que tenha braços e pernas, né? Então, a gente já sabe que mesmo nesse nível, esse Digimon já é bem raro, né? Então aí vem a parte que a gente já pula para o nível criança. Nesse caso, Shibimon, né? O nome dele, Shibi, é de pequeno. Normalmente em japonês a gente fala, aquele personagem é Shibi, porque ele é pequenininho, tem uma cabeça grande. Muitas vezes é por isso, né? Então ele ter Shibimon como nome, no caso monstro Shibi ou monstro pequenininho, tem tudo a ver com ele ser um Digimon em nível em treinamento 2. Daí ele vai para o nível criança, ele vai evoluir depois de um tempo ou de experiências que ele tenha passado para Vimon, né? E essa é uma coisa bem interessante, porque, como eu disse para vocês, o Vimon ele já é bem parecido com o Shibimon, né? Então, o pilar de um Digimon criança é aqui que a gente se encontra na parte central. É normalmente a partir do nível criança que as árvores evolutivas começam a ficar bem maiores, né? Então, diferente de outros Digimons dragão, de outros Digimons dinossauro até, o Vimon é bem especial, porque ele se foca bastante em bater, em socar, em chutar, né? E muitos Digimons dragão e dinossauro não fazem isso. Eles gospem fogo, ou eles usam algum tipo de energia, ou eles usam algum poderzinho especial, sei lá, às vezes até equipamentos, mas você tem um Digimon que se foca exclusivamente em bater, em dar porrada nos outros, é até meio raro se você pensar bem, principalmente para um Digimon de nível criança. E o Vimon se foca exatamente 100% nisso. Ele tem punhos bem grandes e fortes, ele tem pernas bem fortes, você pode ver a musculatura. Ele tem uma cauda já até um pouco grande, que provavelmente ele também conseguiria usar para bater nos outros. E alguns dos ataques dele ele até usa a própria cabeça, né? Ele dá a cabeçada do Vimon, que é um dos ataques mais fortes dele, inclusive, né? Ou seja, ele é bem boxeador e ele não possui ataques de atirar energia nenhuma de nenhum tipo. Ele simplesmente vai bater no corpo a corpo nos seus inimigos. Muito interessante, super legal isso, né? E algumas coisas muito interessantes sobre o Vimon é o fato de que ele é da série de Digimons combatentes e que ele é uma espécie de Digimon extremamente raro, que é dito ter tipo dentro dele o DNA de Digimons que existiam no gênesis do mundo digital, ou seja, no início do mundo digital. Ele tem esse DNA e provavelmente existiam Vimons naquela época, né? O que é muito interessante, tem tudo a ver com ele ser esse dragãozinho lendário que evolui de outros dragõezinhos lendários, né? O nome dele, pessoal, é uma coisa que muitas pessoas se confundem, né? Normalmente a gente chama ele de Vimon, né? Então se escreve assim, V-E-E-Mon, né? Mas em japonês não é esse o nome dele. Tem o mesmo som, porém ele se escreve diferente. Ele escreve V-Mon, né? Então eu vou deixar escrito para vocês verem aí a diferença do nome dele, como é dito na tradução para as Américas e lá no Japão. Ele possui esse V amarelo na testa também, que é para representar o próprio nome. E provavelmente esse nome desse V, que é usado no nome dele, tem a ver com quando você faz o sinal do paz e amor na mão, sabe? Aquele Vzinho com os dois dedos, que no Japão é muito utilizado para mostrar que você ganhou em alguma coisa. Tipo, Vi, eles falam, de vitória, né? E provavelmente o Vimon tem esse nome baseado nisso, porque é um Digimon vitorioso e quando ele ganha ele faz esse tipo de gestura, então faz certo. É um monstro que faz V de vitória, com a mão, ou seja lá, com o símbolo na testa, veja como você quiser. E aí, pessoal, a gente chega no nosso ponto de partida para as duas linhas evolutivas. Como eu disse para vocês, os Digimons de nível criança são os pilares.
Então, através daqui é onde a gente vai, né, dividir o caminho em dois. Então, a gente vai ter duas linhas evolutivas. As duas são linhas evolutivas mais corretas para o Vimon. As duas serviram de personagem principal para uma temporada do anime e uma série de mangá de Digimon. São extremamente importantes para a franquia as duas, né? Então eu tenho que dar atenção para as duas se eu vou fazer um vídeo como esse para o Vimon, né? Então eu estou falando exatamente da linha evolutiva que vai para Vidramon e da linha evolutiva que vai para X-Vimon, né? Essas duas a gente vai estar tocando no assunto dela agora. Então, pessoal, o que eu vou estar fazendo eu vou estar dividindo essa parte aqui em duas, assim como a gente tem duas linhas evolutivas, né? Uma parte eu vou me focar na linha evolutiva que segue o X-Vimon e a outra parte eu vou me focar na linha evolutiva que segue o Vidramon, né? E então a gente vai começar pelo X-Vimon, né? X-Vimon, que é mais conhecido da maioria de vocês que assistiu Digimon Adventure 2 quando passou na televisão, né? Já é uma evolução de nível adulto, vindo diretamente do Vimon. Ele é muito interessante, pessoal, e eu vou explicar para vocês o porquê. Até ele tem uma conexão extremamente forte com o Vidramon, que é o protagonista da nossa outra linha evolutiva, né? Mas vamos lá. X-Vimon é basicamente um Vimon que cresceu mais, né? Se você olhar para ele, você vai ver que ele parece um Vimon que cresceu mais. Ainda tem aqueles braços bem longos, as pernas bem musculosas, os braços também. Ele ganhou um parzinho de asas brancas nas costas. O rosto dele se parece mais com o rosto de dragão agora, né? Muito interessante, muitas pessoas confundem esses Digimons com dinossauros, quando na realidade é dito explicitamente que eles são Digimons dragões. No caso do X-Vimon, ele começa a ser tratado como um Digimon dragão místico, né? E assim, ele permanece com as cores azuis, e ele agora tem um símbolo de X que fica no meio do peito dele, que inclusive ele usa para atacar, né? Ele tem um ataque chamado X-Laser, que é basicamente aquele X no peito dele vira um laser em formato de X que voa na direção dos inimigos dele, né? Então assim, o nome dele, ser X-Vimon, também é escrito errado na dublagem, quando veio para cá. Não errado, né? Eles fizeram de uma forma diferente para que as pessoas entendessem mais fácil aqui, né? Então, a gente lê assim, X-Vimon, então é escrito pra gente EX e depois fica escrito Vimon na frente da mesma forma que é escrito Vimon na dublagem. Quando no Japão, o nome dele é X, depois um V, depois tracinho, Mon, e você lê X-Vimon, né? Você pode ler X-Vimon também se você quiser, mas normalmente é lido como se pronuncia em inglês, por isso fica X-Vimon mesmo no japonês, né? Então, esses dois nomes podem ser usados, os dois nomes são oficiais, porém o nome original é o XV-Mon, tá bom? E o nome dele com certeza tem a ver com o nome do Vimon original também, que é o Vzinho que você faz com a mão. No caso do X-Vimon, é por causa do X que ele tem no peito, e ele também é V de vitória, ele também tem isso, até na própria testa dele ele continua tendo o sinalzinho do V dourado, do V amarelo, né? Então assim, o X-Vimon é um Digimon de nível adulto, que tem uma ligação profunda com o Vidramon, que é o nosso protagonista da outra linha evolutiva. Mas como assim, Genai? Bom, bem simples. O X-Vimon é dito que ele vem diretamente do Vimon dos tempos antigos, dos tempos ancestrais. E o Vidramon é um tipo de Digimon que, apesar dele também ser dessa forma, ele é muito mais comum, inclusive bem presente em certos lugares bem raros do mundo digital. Você ainda encontra Vidramons. Porém o X-Vimon não. É absurdamente raro, bem difícil de você encontrar um. Inclusive a presença dele como evolução em Digimon Adventure 2 mostrava pra gente que ele era um Digimon bem raro e que o protagonista precisava ter um Digimon especial também, né? Então ele é basicamente um puro sangue de Vidramon. É isso que está escrito aqui. Então imagina que você tem os Vidramons e no passado você tem um Vidramon puro sangue. Esse Vidramon puro sangue, ou seja, o primordial, é o X-Vimon. Ou seja, o X-Vimon é o Vidramon mais antigo. Vamos colocar dessa forma. Ele é basicamente um ancestral do próprio Vidramon. É assim que é visto, né? Provavelmente depois de muitos e muitos anos e séculos do mundo digital, o DNA dele se modificou e é por isso que a gente tem os Vidramons hoje, né? Ou depois de muitos anos. Então maravilha, a gente já tem essas explicações agora, vocês entendem até a relação que o Vidramon e o X-Vimon têm, né? Muitos de vocês vão começar a perguntar agora,
Mas Genai, e as evoluções Armor, né? Ele não tem aqueles Digiovos, né? Os Digimentals que eles usavam para fazer as evoluções de Digiovos, as de evoluções de Armor. Elas também não são evoluções corretas para ele, de certa forma? Então, pessoal, elas são. Porém, elas são evoluções que o Vimon precisa usar equipamentos externos que não tem a ver com o próprio DNA dele para estar evoluindo. Ele evolui para X-Vimon sozinho, sem precisar disso, né? Sem precisar encontrar um Digiovo e evoluir para essas formas diferentes. Então, a gente pode pensar que o X-Vimon, nesse caso, é o principal. Então, ele é para ser visto como a mais certa nesse caso, certo? Então, a gente vai deixar as evoluções Armor de lado. Não que elas sejam evoluções erradas, mas que elas são menos corretas do que o próprio X-Vimon e o Vidramon, que a gente vai falar depois. Então, aí a gente vai para a evolução nível perfeito. E agora a gente vai chegar numa pequena controvérsia aqui, né? Que é o fato de que a gente vai citar um Digimon chamado Paiudramon, né? O Paiudramon é a evolução de nível perfeita mais correta pro X-Vimon, nesse caso. E eu vou explicar para vocês por quê, né? Então a maioria de vocês já vai pensar assim, não, mas peraí, para ele alcançar o nível de Paiudramon, ele precisa obrigatoriamente se fundir com o Stingmon. Vírgula. Ele não precisa se fundir obrigatoriamente com o Stingmon para evoluir para Paiudramon. Não. Em alguns casos, inclusive nas descrições oficiais com todas as evoluções pelas quais o X-Vimon já passou em sua história, ele não precisou se fundir com o Stingmon para estar evoluindo para Paiudramon. Então ele conquistou essa evolução sozinho. Então você pode sim considerar o Paiudramon uma evolução de nível perfeito só do X-Vimon, se você quiser. Isso já aconteceu e pode ser considerado assim. Se você tiver um Stingmon junto e eles se fundirem, isso pode acontecer? Com certeza. Além disso, você tem um outro Digimon chamado Dinobimon, que alguns de vocês devem conhecer, que é basicamente o lado oposto, o contrário do que acontece com o Paiudramon. Basicamente eu expliquei isso no vídeo das Jogras que eu fiz semana passada, se você não assistiu, assista. Mas numa Jogras, principalmente entre o X-Vimon e o Stingmon, as coisas podem acontecer ao contrário. Se o X-Vimon for o predominante na fusão, ele for o cara que vai ser o dominante, ele vai ser o que vai deixar mais a sua marca no resultado daquela fusão, o resultado vai ser Paiudramon. Se for ao contrário e for o Stingmon que for o dominante, ele vai deixar a maior marca, o resultado vai ser Dinobimon, certo? Por isso os dois são o contrário. Inclusive, tanto o Paiudramon quanto o Dinobimon evoluem para Imperial Dramon da mesma forma. Então é interessante que vocês lembrem-se disso também, porque se o X-Vimon precisa ser o dominante das Jogras, da evolução do DNA, para que o Paiudramon aconteça, então isso mostra pra gente que o X-Vimon evolui sim para Paiudramon, com a ajuda do Stingmon, mas a evolução vai pro X-Vimon nesse caso. É assim que vocês precisam ver, certo? Se fosse Dinobimon, seria ao contrário. Maravilha? Então, Paiudramon, pessoal, apesar de ele poder vir diretamente do X-Vimon, uma coisa bem diferente neles que vocês vão perceber é o fato de que ele tem umas armaduras pretas e verdes no corpo, que vem do corpo do Stingmon. Porém, ele pode desenvolver isso sozinho durante a evolução, porque a evolução de Digimon cria coisas novas e diferentes no corpo dos Digimons o tempo todo. Isso não é estranho, tá bom? Então, ele tem uma máscara vermelha no rosto, né? Para lembrar quase como se fosse uma armadura. Ele ainda tem várias partes azuis no corpo, né? Você pode ver que as pernas do X-Vimon estão ali ainda, parecidas com a perna do X-Vimon, apesar dele ser um Digimon bem maior e mais forte do que o próprio X-Vimon, com certeza. Ele usa armas de fogo agora, ele tem duas metralhadoras que ficam uma de cada lado, presas assim ao corpo dele, né? Então, a maioria de vocês vai lembrar que o Paiudramon no desenho usava essas metralhadoras à distância para acertar seus inimigos com ataques, né? E ele possui mais pares de asas nas costas, ele com certeza consegue voar também, né? Então, ele é sim, basicamente um grande X-Vimon evoluído usando uma armadura por cima, se você prestar atenção no corpo dele, é basicamente isso, né? Então é dito aqui que ele continua sendo um Digimon dragão, tá? Isso é muito interessante, muito importante, porque o X-Vimon é um Digimon dragão e o Stingmon é um Digimon inseto mutante, que também pode ser visto como Digimon mutante. Quando torna-se Paiudramon, o Paiudramon é um Digimon dragão ainda, como o X-Vimon. Quando ele se torna um Dinobimon, que eu citei, ele se torna um Digimon mutante, por ele ter vindo do Stingmon principalmente, tá?
Então ele continua sendo o Digimon Dragão, o Pai Dramon, né? Muito poderoso, ainda consegue lutar extremamente bem, principalmente à distância agora, é extremamente veloz, indiferente do seu poder, né? Peio Dramon, né, o nome dele, Peio Dramon, ele tem esse Dramon no nome, tá? O Dramon, a maioria de vocês deve saber o que é referente ao sangue de dragão que tem dentro dele, o DNA dele vindo dos Digimons dragões ancestrais. Então a partir de agora ele tem esse Dramon no nome, né? O Dragon Monster, você pode ver assim, monstro dragão, né? O Peio, pessoal, é uma palavra que se refere a dragões também, dragões voadores que usam até equipamentos que você vê em várias mitologias aí. Então é basicamente um dragão monstro armado, ou um monstro dragão que usa armas, que usa equipamentos, que se move muito bem e luta muito bem. Então é basicamente isso que o nome dele significa e que algumas pessoas enxergam dessa forma também. E daí a gente vai finalmente para a evolução dele. Vindo do Pai Dramon, também do Imperial Dramon, do Dinobimon pode acontecer também. Porém, no caso a gente está tratando do Pai Dramon, então ele vai ser o importante aqui. Ele vai evoluir para Imperial Dramon. Então a maioria de vocês vai lembrar do Imperial Dramon quando ele apareceu finalmente em Digimon Adventure 2. Aquele dragão enorme com asas vermelhas e aquele pelo branco em volta do pescoço dele, né? Aquela armadura preta e dourada e tal. Muito interessante, muito importante que a gente veja bem que o Imperial Dramon ainda continua tendo um corpo de lagarto azul, de um dinossauro azul, de um dragão azul. Assim como o Pai Dramon também tinha. Você vai ver que por baixo da armadura preta do Imperial Dramon, prestem atenção aí, por baixo daquele capacete que ele tem assim na cabeça dele, vocês vão perceber que ele ainda tem o corpo de um dragão azul, que é o mesmo corpo do Vimon. Então ele se encaixa perfeitamente como uma evolução vinda direto do Vimon. Maravilha? Então mega. Apesar dele também poder ser a evolução do Dinobimon, mas vocês entenderam, né? Então, vamos lá. Ele possui uma armadura pesadíssima agora no corpo dele. Esse capacete, asas enormes. Nas costas dele ele tem um canhão enorme que ele usa para atacar com certeza. E é dito que ele é um dos Digimons mais velozes, porque ele voa muito rápido. Inclusive ele consegue voar por fora do planeta Terra ou do mundo digital, onde quer que ele esteja. Ele consegue voar e atravessar o planeta extremamente rápido. Ele é um Digimon ridiculamente poderoso, ok? E uma marca, que é a marca extremamente forte desse Digimon, é o fato de que ele consegue mudar de modo, né? E essa é uma coisa que muitos de vocês vão se confundir. Tipo assim, mas espera aí, esse é o Imperial Dramon, depois ele vira o modo guerreiro. Não, primeira coisa, o nome dele é Imperial Dramon modo dragão, quando ele tá nessa forma. Ele é chamado de Imperial Dramon modo dragão. E é dito que ele assume uma outra forma, chamado modo guerreiro, né? Então vocês vão ver aí a imagem do Imperial Dramon modo guerreiro também. E o que acontece, pessoal, é que no caso desse Digimon, essa mudança de modo funciona um pouco diferente. Ela não funciona como os outros Digimons que mudam de modo, como o caso do Dukemon, por exemplo, que se transforma no Dukemon Crimson Mode, né, modo carmesim. Não, tipo, no caso dele é bem diferente, porque o caso do Imperial Dramon, basicamente o corpo dele se modifica e ele fica com um corpo um pouco diferente. É dito que ele mostra bem os poderes dele com bastante força quando ele faz isso, né? Bem mais força. Porém, ele não evolui. Ele simplesmente muda de modo mesmo, como se ele fosse um Megazord do Power Rangers, como se ele fosse um robozão de algum filme japonês. É basicamente isso que ele faz. Ele não passa por uma evolução nesse caso, ele passa só 100% por uma transformação, por uma mudança de modo mesmo, né? Então é basicamente como se você tivesse um avião que tivesse duas asas e daí de repente esse avião ganhasse outras duas asas que estavam guardadas dentro dele. Então ele solta essas duas asas que aparecem e ele fica ainda mais rápido. Pensa dessa forma. Então essas duas formas, tanto o modo dragão quanto o modo guerreiro, se encaixam dentro do mesmo da mesma casa, da mesma evolução. Eles são a mesma coisa. Ele não passou por uma evolução, só por uma transformação, mesmo nesse caso. É uma coisa bem exclusiva desse Digimon, tá? Então, nesse caso, tanto o Imperial Dramon modo dragão quanto o Imperial Dramon modo guerreiro vão ficar ocupando o mesmo espaço da cadeia evolutiva, tá bom? Então, no caso do Imperial Dramon modo guerreiro, eu vou falar um pouco dele. Ele basicamente é uma transformação humanoide que vem do Imperial Dramon modo dragão.
Ele fica de pé, as armaduras se movem pelo corpo dele, sai a cabeça que ficava por trás daquele capacete de dragão. O capacete de dragão vai pro peito dele, vocês vão ver que o peito dele fica com o rosto do dragão, e ele fica com aquela cabeça azulada, né? Vocês ainda vão ver que ele ainda tem mãos azuis, que na perna dele assim você consegue ver partes azuis, o rosto dele tem uma parte azul. Tudo isso mostra pra gente o quê? Que ele ainda possui o corpo de dragão azul do Vimon, tá? Se encaixa perfeitamente para as evoluções dele. E ele ainda possui as 2 asas vermelhas que ele tinha como modo dragão. Ou seja, ele consegue voar e ainda voar extremamente rápido. Uma coisa muito importante que é dita aqui: quando ele está como modo dragão, ele é muito feroz, ele parece um animal. Quando ele muda para o modo guerreiro, ele fica humanoide e ele começa a pensar como um ser humano. Então ele fica muito mais inteligente e muito mais estratégico, digamos assim. Então a gente tem essas 2 formas muito importantes para essa cadeia evolutiva, né? Então, no caso do nome deles, Monstro Dragão Imperial, né? Até durante a evolução deles aparecia um castelo, era para representar isso. Modo dragão, porque ele parece com um dragão, e o outro modo guerreiro, porque ele parece com um guerreiro humanoide. Então, Monstro Dragão Imperial, modo dragão, Monstro Dragão Imperial, modo guerreiro. Maravilha? É basicamente isso que os nomes significam. E daí você fala assim, não, mas qual vai ser o último nível se o modo guerreiro ficou ali junto com o dragão? Lógico que nesse caso, por ser um caso especial, a gente vai falar do Imperial Dramon modo paladino. Por quê, pessoal? Vou explicar pra vocês. Quem assistiu o vídeo do Agumon de semana passada, lembra-se que eu falei que eu não ia usar o Omegamon, mas eu ia usar o Victory Greymon. Por quê? Porque naquele caso, o Victory Greymon podia ser uma evolução direta do War Greymon, sem ele precisar de ajuda de ninguém. Ele podia evoluir para Victory Greymon sozinho, sem precisar do Metal Garurumon. Nesse caso, o Imperial Dramon modo guerreiro pode sim, com a ajuda do Omegamon, alcançar um nível maior. No caso, é o Imperial Dramon modo paladino, né? E então a gente vai adicionar ele, porque não tem outra forma, não tem outra evolução que o Imperial Dramon modo guerreiro consiga alcançar sozinho, né? Além disso, a gente já sabe que, dependendo de como for, o próprio Paio Dramon não poderia ser alcançado sozinho. Existe a possibilidade, mas ele mesmo já seria uma fusão, né? Então, nesse caso, a gente vai adicionar o Imperial Dramon modo paladino, né? Vocês vão perceber que ele segura uma grande espada na mão dele. Essa espada é uma espada formada dos dados do corpo de um Omegamon. Então o Omegamon vai e faz com que todo o corpo dele se transforme numa espada, chamada espada Omega, ou Omega Blade, como você quiser chamar. O Imperial Dramon modo guerreiro segura ela na mão dele, e assim ele se transforma no Imperial Dramon modo paladino. O que muda nele é, ele continua tendo o corpo azul de dragão, o Vimon continua sendo o personagem principal nessa evolução, com certeza. Toda a armadura preta dele se transforma numa armadura branca, as asas vermelhas se transformam em asas brancas, e ele tem a grande espada Omega Blade, que é uma espada gigantesca na mão dele. O poder principal dele é purificar as coisas. É dito que se ele bater com essa espada ou usar os poderes de energia dessa espada, ele consegue purificar todo o mal, não importa qual seja o mal ou quanto mal existir, né? Inclusive isso aparece no filme. Se você não assistiu o filme de Digimon Adventure, o filme 4, que é o contra-ataque do Diaboromon, né, quando ele ataca novamente. Assista esse filme, porque esse filme é maravilhoso, é fantástico. E lá o Imperial Dramon modo paladino aparece e mostra seus poderes, né? No caso, ele basicamente tem a mesma coisa, ele só é mais santo, né? No caso, ele pode ser visto como um homem-dragão antigo ou como um cavaleiro sagrado antigo. Muitas pessoas confundem o Imperial Dramon modo paladino com um dos Cavaleiros Reais. No caso, o grupo dos Cavaleiros Reais, onde o próprio Omegamon faz parte, mas ele não é. Ele é dito apenas que ele foi o fundador dos Cavaleiros Reais, ou seja, inicialmente quando esse grupo não existia, o Imperial Dramon modo paladino, um Imperial Dramon modo paladino foi lá e criou esse grupo, provavelmente porque o Yggdrasil quis assim. Então ele fundou o grupo, mas ele não faz parte do grupo de forma alguma, nenhuma forma do Imperial Dramon faz parte desse grupo, certo? Apesar disso, ele é visto como um cavaleiro sagrado antigo, e todos os membros dos Cavaleiros Reais, dos Royal Knights, são do tipo cavaleiro sagrado, né? Holy Knight. Porém, ele não é. Ele é Ancient Holy Knight, cavaleiro sagrado antigo, ancestral, né? Isso mostra, talvez, pra gente que num passado extremamente distante, ele talvez poderia fazer parte desse grupo, né? Se existir um grupo diferente só de cavaleiros sagrados antigos, sei lá, alguma coisa do tipo. Porém, no grupo que a gente tem agora, ele não faz parte. Então, o nome dele
Também, Monstro Dragão Imperial, nesse caso, modo Paladino. O que é um Paladino? São guerreiros antigos, sagrados, que usavam espadas e escudos brancos com cruzes e coisas do tipo. Ele ainda é um Monstro Dragão Imperial, nesse caso, modo Paladino, porque ele usa principalmente a Omega Blade, uma espada. Valeu, pessoal? Então, essa foi a parte sobre o Vimon indo para a linha evolutiva do Imperial Dramon. Espero que vocês tenham gostado dela até aqui. Já vão deixando aí nos comentários o que vocês acharam. E agora a gente vai para a última parte, onde a gente vai falar da linha evolutiva que parte do Vidramon. Então, vamos embora. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu dividi em duas partes, sendo que a primeira foi para a linha evolutiva partindo do X-Vimon e a segunda, que é essa, partindo da evolução do Vidramon, né? Então o Vidramon, assim como o X-Vimon, é um Digimon de nível adulto. No caso, ele é a versão não sangue puro, né? Vamos pôr dessa forma. O X-Vimon seria o grande ancestral do Vidramon. Hoje em dia a gente tem ainda alguns Vidramons que a gente vê pelo mundo digital, ainda assim muito raro de você ver. Porém, os X-Vimons são a grande forma ancestral, a forma de puro sangue deles, né? Então o Vidramon, pessoal, diferente do X-Vimon, o corpo dele já é mais parecido com o corpo do Greymon. Eles parecem dragões meio dinossauros, assim, dinossauros. Vocês vão ver que o corpo dele é bem parecido com o Greymon, né? Diferente do X-Vimon, que você deve ter bastante conhecimento sobre ele por causa de Digimon Adventure 2, onde ele apareceu, o Vidramon, como eu disse pra vocês, era o Digimon protagonista de um mangá. No caso, o mangá é Digimon Adventure V-Tamer 01. Se você não assistiu, eu fiz alguns vídeos sobre esse mangá um bom tempo atrás. Recomendo que você veja esses vídeos para você se informar. Ou leia esse mangá, porque esse mangá é maravilhoso. Do mesmo nível das temporadas do anime, tá bom? Conta uma história completamente nova, inclusive. Ele era o Digimon do Tai, no caso, o Tai do mangá, tá bom? Então lá, o protagonista é o próprio Vidramon. Ele não tem evoluções anteriores, ele já começa como um Vidramon. Lá no caso ele tem o nome Zero, inclusive, é um nome que foi dado para ele pelo treinador dele, pelo Digi escolhido dele, né? Mas a gente sabe que o Digimon que vai para ele, que evolui para ele, também é o Vimon. E é por isso que ele se encaixa perfeitamente para a evolução do Vimon. Inclusive até o nome dele é basicamente o mesmo nome do Vimon. É o Vimon, só que com o Dra no meio, para informar pra gente que ele agora é mais dragão ainda. Então Monstro Dramon V. Se V ainda vem do V de Vitória, né? Vocês vão ver que ele não tem o Vzinho na testa, porém os dois chifres dele formam o V na cabeça dele. E você vê que ele tem uma marca do V no peito, bem semelhante à que o X-Vimon tem. No caso do X-Vimon ele tem um X, que ele usa o X-Laser. No caso do Vidramon ele tem um V, né? E ele usa ataques com o nome V. Então, inclusive, ele tem um ataque chamado V-Breath Arrow, ou tipo bafo V, flecha do V, ou tipo alguma coisa do tipo assim. Onde ele joga uma flecha azul que sai da boca dele como um ataque, né? Então eles têm ataques baseados nessas letras que são usadas nos nomes dele. É bem interessante. Então, no caso do Vidramon, tem uma parte bem interessante dele que eu quis trazer para vocês, que é o fato de que é dito que ele se comporta bem como um cachorrinho, né? Então, muitas pessoas confundem ele com se ele fosse um cachorro. Ele se comporta como um cachorro, mesmo ele parecendo um dinossauro. Mas maravilha. Então, assim, o Vidramon, essa é a forma que a gente chegou agora. Bem interessante. E daí, se você continuar como Vidramon, a evolução correta para ele, que inclusive apareceu no mangá de Digimon V-Tamer 01, é um Digimon que vocês também devem conhecer através de jogos, né? No caso aqui, é um Digimon chamado Aero Vidramon, né? Então ele continua tendo o mesmo nome, vocês vão ver a imagem dele aí, do Vidramon no final, porém ele ganha esse Aero no começo, pelo fato de que ele consegue voar agora. Então ele é basicamente uma forma evoluída do Vidramon, que conseguiu asas e que ficou mais poderoso por causa disso, então ele consegue finalmente se locomover pelos céus, né? O que é muito interessante porque o X-Vimon, por exemplo, ele já tinha um par de asas nas costas dele, um par de asinhas brancas, né? Que ele já mostrava pra gente que ele já conseguia voar no nível adulto. No caso, o Vidramon, por ser uma forma do X-Vimon mais recente, ele não consegue voar. Porém, quando ele chega no nível perfeito, ele ganha asas finalmente, então ele consegue voar. E, além disso, muitas pessoas fazem a comparação de que as asas do Aero Vidramon são vermelhas, o que lembra as asas do Imperial Dramon, que também são vermelhas. Mas, talvez sim, talvez não. O corpo dele bem parecido com o do Vidramon ainda, porém maior, mais musculoso e cheio de
algumas armaduras meio escamosas assim que tem pelo corpo dele, né? E alguns espinhos, os chifres dele crescem bastante. Porém, ele continua tendo a marca do V no peito, os chifres dele continuam fazendo menção à letra V também, né? Desse V que vem do Vimão também, né? Então é dito que os Aerovidramons são ainda mais raros do que os Vidramons, que é muito difícil de um Vidramon alcançar esse nível, né? Porém, se você pensar bem, para um Ex-Vimon evoluir para um Paiodramon é ainda mais raro do que isso. Porque ele pode sim conseguir evoluir sozinho para o Paiodramon? Consegue. Porém a gente sabe que os Ex-Vimons são muito mais raros do que os Vidramons. E muitas vezes um Ex-Vimon precisa se fundir com o Stingmon para que aquilo aconteça. No caso do Vidramon, não. Ele pode evoluir para Aerovidramon sozinho, sempre. É uma evolução só dele, ele não precisa se fundir com ninguém. Maravilha? Então, muito interessante, gosto bastante dele também. Ele já apareceu em muitos jogos, por isso muitos de vocês devem ter conhecimento deles por causa disso, né? Então, finalmente a gente vai para a forma Mega. Então já vejam a imagem dele aí, desse que vocês devem conhecer bem, que é o conhecido U-Force Vidramon, né? Então, o Force Vidramon é conhecido porque ele é parte dos Cavaleiros Reais. Muitos de vocês já devem ter usado ele em jogos e ele aparece como um personagem super predominante. Também apareceu tanto o Aerovidramon quanto o Force Vidramon no mangá Digimon V-Tamer 01, né? Era a linha evolutiva dele naquele mangá, né? Foi lá que ele apareceu primeiro, inclusive. Agora vocês vão ver que ele perde aquele corpo dinossauresco dele, e ele já ganha um corpo bem mais humanoide, né? Que faz bem mais a classe Cavaleiro Sagrado de membro dos Cavaleiros Reais, né? E tudo mais. As asas dele cresceram bastante, ganharam a cor azul meio rosa por dentro, que parece bem com uma capa, super legal isso, eu adoro quando eles usam asas que se parecem com capas. O V no peito dele ficou um V dourado bem grande agora, que ficou muito lindo nele, parece uma parte da armadura. Vocês vão ver que ele tem várias partes no corpo dele que se parecem com uma armadura, meio como se fosse uma roupa azul, né? A cabeça dele ele ainda tem aquele formato de cabeça que lembra um V com 2 chifres, né? E agora, nos braços dele, vocês vão ver que ele tem uns equipamentos, e em um desses equipamentos é uma espada, né? Meio que uma espada de luz, quase como um sabre de luz do Star Wars, de verdade mesmo. Ele usa isso, faz parte das habilidades dele. Então, assim, uma das coisas mais interessantes sobre ele é o fato de que ele é considerado o Digimon mais rápido que existe, né? Muito interessante isso, porque a gente tem Digimons absurdamente rápidos. Ele ser o mais rápido que existe mostra pra gente o quão poderoso ele pode ser. Velocidade é uma das coisas mais poderosas que existem. Se vocês conhecem personagens que usam velocidade, vocês sabem do que eu tô falando, né? E a gente sabe que tem Digimons poderosíssimos, então imagine o nível dele. Então vocês vão ver que até uma coisa muito interessante sobre a aparência dele são as pernas dele, que parece que o pé de dragão dele parece uma bota de armadura. Também é super legal esse jeito que eles desenharam ele, né? É dito que ele é o dragão lendário da profecia, ou guerreiro lendário da profecia, que ele vai aparecer quando as pessoas realmente precisarem da ajuda dele também, né? Que é muito interessante, ele é membro dos Cavaleiros Reais, todos eles têm histórias semelhantes sobre isso, né? E por isso ele entra aqui nessa categoria. Tanto o Force Vidramon quanto o Aerovidramon, eu esqueci de mencionar, possuem um nome diferente do que vocês estão acostumados. Aerovidramon se escreve V-Dramon no original, não VI com 2 Es. E o Force Vidramon tem um nome um pouco mais modificado ainda. Em várias mídias ele é visto como All-Force, não U-Force. O original é chamado de U-Force com a letra U, não All-Force com a letra A, tá bom? E o V-Dramon no final também, V-Dramon, é diferente. Eu vou tentar deixar para vocês esses nomes todos, para vocês diferenciarem como é visto nas duas, né? Porém, todos os nomes estão corretos, é tudo oficial, então chame como você achar melhor. E daí muitas pessoas vão falar, nossa, ele é tão poderoso, ele tem uma forma acima. Então, assim como o Imperial Dramon tinha, a gente colocou o modo Paladino, o Force Vidramon também tem uma forma acima, que é uma forma que até hoje só apareceu muito poucas vezes, né? Então a gente vai mostrar aí pra vocês o Force Vidramon Future Mode, ou modo futuro, né? Que foi uma forma alcançada durante a história do mangá Digimon V-Tamer 01. Porém, se você jogou Digimon Masters, você deve saber que um tempo atrás ele apareceu no jogo Digimon Masters no servidor coreano também. Foi basicamente a primeira vez que a gente vê esse Digimon em muitos anos, ele não tinha aparecido em nada, né? Então, acontece o seguinte, pessoal, durante a história do mangá, o Force Vidramon precisava ser ainda mais forte.
ele encontra um item que lá no mangá era chamado de Digimental, que era basicamente um equipamento que fazia os Digimons evoluírem de formas ainda melhores e mais fortes. E ele usando aquilo, ele consegue se transformar no modo futuro, né? Por que ele tem esse nome? Provavelmente porque no futuro ele vai ser forte dessa forma? Não sei, mas o nome dele basicamente significa Monstro Dragão U-Force. Esse U-Force vem de um tipo de energia que o próprio U-Force Vidramon consegue usar, né? E nesse caso, Monstro Dragão U-Force modo do futuro, ou modo futuro, como talvez ele fique no futuro se ele treinar bastante, sei lá. Eles só quiseram dar esse nome. E é dito que ele é ainda mais rápido do que o U-Force Vidramon. Então imagine, se o U-Force Vidramon é o Digimon mais rápido que existe, o modo futuro, que é ele mesmo, é ainda mais rápido. É dito até aqui que ele consegue deletar as coisas mais rápido do que o próprio sistema do mundo digital consegue deletar as coisas. Então pense, imagina que o mundo digital vai deletar alguma coisa. Ele vai apagar uma cadeia de números, de códigos binários, assim, todos aqueles zeros e uns. Se o mundo digital começar a deletar aquilo e o Force Vidramon modo futuro for deletar ao mesmo tempo, ele deleta mais rápido que o próprio sistema do mundo digital. É basicamente isso que ele consegue fazer de tão rápido que ele é, né? Extremamente poderoso. Vocês podem ver na aparência dele que ele não é muito diferente do Force Vidramon. Ele tem alguns desenhos diferentes na armadura dele, ainda possui a espada dele, né? E então é isso, basicamente. Essa é a última forma que um Vimon indo para a linha do Vidramon conseguiria assumir, nesse caso sozinho. Mesmo o Force Vidramon não precisa se fundir com ninguém para ele virar o modo futuro. Ele vai precisar sim do equipamento do Digimental, mas tudo bem, vamos colocar dessa forma. Vamos colocar que tudo bem, ele só vai precisar de um equipamento. Então é isso, pessoal. Essa é a última forma que um Vimon pela linha do Vidramon alcança. Deixem aí nos comentários já o que vocês acharam dessa linha evolutiva também. Então, galera, essas são as duas linhas evolutivas mais corretas provindas do Vimon, tá? Essa não é uma coisa que eu vou fazer para todos os Digimons, tá? Isso é uma coisa assim que é bem exclusiva do Vimon. Não tem muitos Digimons que tem mais de uma linha evolutiva que eu posso falar, nossa, ela é totalmente correta para aquele Digimon. Então qualquer uma das duas, tanto a linha evolutiva do Vidramon quanto a do X-Vimon, são mais corretas para ele. Você pode pegar qualquer uma das duas que vai ficar 100% para ele, tá bom? A linha evolutiva que vai mais sozinha, que não precisa da ajuda de coisas externas mais facilmente, é a linha do Vidramon, certo? A linha do X-Vimon vai precisar às vezes de fusão, apesar dele conseguir fazer sozinho também, e até para ele ir pro modo Paladino ele vai precisar sempre de fusão, tá? Vai precisar sempre da ajuda do Omegamon. Então, como eu pedi, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam das duas. Fala pra mim qual das duas você prefere, quais das formas que ele assume você acha mais legais. Deixa tudo aí nos comentários. Eu adoro ler seus comentários, por favor. E muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Vou pedir só agora no finalzinho que, como sempre, você deixe um like ou um dislike nesse vídeo. Você se inscreva no canal se você for novo por aqui. Você compartilhe esse vídeo, leve o link desse vídeo para amigos e conhecidos, por favor. E, se possível, também clica no sininho para que você possa receber notificações de vídeos novos quando forem postados aqui no canal no futuro. Valeu, Dias Escolhidos. Deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.